Como transformar sua dor em propósito? E se eu te dissesse que a ferida mais profunda que você carrega, aquela que dói em noites frias e sussurra para você em momentos de silêncio, não é o maior fardo da sua vida, mas sim seu bem mais valioso? E se aquilo que você acredita ter te quebrado for, na verdade, a matéria-prima para construir uma vida tão rica, tão cheia de significado, que você não trocaria essa cicatriz por nada? Parece um paradoxo, uma piada cruel sussurrada pelo universo, mas é a verdade mais poderosa que já aprendi. Sua dor não é um ponto de parada, é uma plataforma de lançamento. E hoje vamos explorar, passo a passo, como você pode começar essa alquimia poderosa e transformadora de converter sua dor mais profunda em seu maior propósito. Existe um antigo aforismo que ecoou através do tempo, uma sabedoria que vai direto ao coração da experiência humana. O verdadeiro sábio é aquele que transforma sua maior fraqueza em sua força. Vamos parar para pensar nisso por um momento. Não se trata de fingir que a fraqueza não existe. Não se trata de uma fuga espiritual ou de cobrir uma ferida aberta com um curativo frágil de pensamento positivo. Trata-se de algo muito mais corajoso. Trata-se de olhar para essa fraqueza, essa dor, essa fonte de vergonha, diretamente nos olhos e escolher integrá-la. É sobre aproveitar a empatia, a resiliência e a perspectiva única que apenas essa luta específica poderia ter lhe ensinado. Pense desta forma. Alguém que nunca sentiu a picada da solidão não pode realmente entender o valor profundo da conexão. Alguém que nunca foi traído não pode compreender plenamente a santidade da confiança. Sua fraqueza, sua dor, lhe deu um doutorado em uma área específica da condição humana. Tornou você um especialista. A sabedoria está em deixar de ser uma vítima dessa especialização e escolher se tornar um professor, um guia, um farol para outros que ainda estão perdidos na mesma escuridão. Sua fraqueza se torna sua força no momento em que você decide usar o mapa da sua própria rota de fuga para ajudar os outros a encontrar o caminho. Mas isso levanta a questão crucial. Como você sabe? Qual é a medida? Como você pode ter certeza de que está usando sua dor como uma base integradora para o seu propósito, e não apenas reabrindo velhas feridas ou glorificando o seu sofrimento? A resposta está em uma mudança fundamental no seu mundo interior. É o momento em que você para de perguntar: por que isso aconteceu comigo? E começa a perguntar: o que posso construir a partir disso? Você saberá que está no caminho certo quando puder olhar para a tapeçaria completa do seu passado. As alegrias deslumbrantes, sim, mas também as tristezas de cortar o coração, os fracassos esmagadores, as decepções amargas e sentir uma sensação de paz. Não uma celebração alegre da dor, mas uma compreensão profunda e silenciosa de que cada fio, mesmo os mais feios e escuros, foi necessário para tecer a pessoa que você é hoje. É um momento de aceitação radical. O passado não é mais um fantasma que te assombra, mas uma âncora que te firma na pessoa que você se tornou. Deixe-me dar um exemplo. Imagine um homem chamado David. Durante a maior parte de sua juventude, David foi paralisado por uma gagueira severa. Era sua vergonha mais profunda, sua maior fraqueza. Ele evitava falar, recusava oportunidades e vivia em uma pequena prisão autoimposta de silêncio. A dor de ser mal compreendido, de ser ridicularizado, era um manto constante e pesado. Por anos, ele lutou contra isso, odiou e desejou que desaparecesse. Mas depois de chegar ao fundo do poço, ele iniciou uma jornada de aceitação. Ele percebeu que sua luta o forçou a se tornar um ouvinte extraordinário.
Ele aprendeu a ler a linguagem corporal, a ouvir as nuances no tom das pessoas, a entender o que elas não estavam dizendo. Sua fraqueza lhe dera um superpoder de empatia. Dave começou um grupo de apoio para pessoas com dificuldades de fala. Ele não apenas lhes ensinou técnicas, ele compartilhou sua história, sua dor, sua jornada. Ele criou um espaço onde as pessoas se sentiam vistas e ouvidas, talvez pela primeira vez. Hoje, ele é um renomado coach de oratória, especializado em ajudar pessoas com ansiedade e problemas de fala. Seu propósito não existe, apesar de sua gagueira. Existe por causa dela. A gagueira ainda está lá, uma parte dele, mas não é mais seu carcereiro. É a chave que destravou o trabalho de sua vida. Ele fez as pazes com seu passado porque entende que, sem a dor daquela luta específica, ele nunca teria desenvolvido a força única para cumprir seu propósito profundo. Essa é a medida. Essa ideia de que podemos encontrar sentido em nosso sofrimento não é apenas um clichê moderno de autoajuda, é uma verdade filosófica e psicológica profunda, mais famosamente articulada por Viktor Frankl. Frankl, um psiquiatra austríaco, suportou os horrores inimagináveis dos campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Ele perdeu sua esposa, seus pais e seu irmão. Foi despojado de tudo, submetido a fome, doenças e crueldade brutal. E, no entanto, em meio a esse abismo de sofrimento humano, ele fez uma descoberta que mudaria a psicologia para sempre. Ele observou que os prisioneiros que tinham a melhor chance de sobrevivência não eram necessariamente os mais fortes fisicamente, mas aqueles que se apegavam a um senso de propósito. Eram aqueles que tinham um porquê para viver, um filho para reencontrar, um livro para escrever, um ente querido para ver novamente. A partir dessas experiências, ele desenvolveu sua teoria da logoterapia, que postula que a principal força motriz nos seres humanos não é a busca pelo prazer, como Freud acreditava, mas a busca por um sentido. A visão mais revolucionária de Frankl foi esta: tudo pode ser tirado de um homem, menos uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher sua atitude em um determinado conjunto de circunstâncias, escolher o seu próprio caminho. Mesmo quando você não pode mudar seu destino, você pode mudar como responde a ele. Você pode escolher encontrar um sentido em seu sofrimento, suportá-lo com dignidade e, ao fazê-lo, superá-lo. Sua dor se torna seu propósito quando você escolhe torná-la significativa. Essa poderosa ideia de liberdade radical e autocriação ecoa na obra do filósofo existencialista Jean-Paul Sartre. A famosa declaração de Sartre foi que a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito pré-ordenado ou uma natureza fixa. Nós simplesmente nascemos. Nós existimos. Cabe a nós, então, através de nossas escolhas e nossas ações, definir quem somos, criar nossa própria essência. A vida, a sociedade e nossas circunstâncias podem tentar nos impor uma identidade, nos esmagar sob o peso de expectativas ou infortúnios, mas o existencialismo é um rugido desafiador de volta para o universo. É a declaração máxima de autoafirmação: eu sou responsável pela minha vida. Estou condenado a ser livre e, portanto, usarei essa liberdade para criar meu próprio sentido, mesmo a partir dos destroços do meu passado. Quando você usa sua dor para forjar um propósito, você está se engajando no ato supremo de criação existencial. Você está dizendo ao mundo: você pode ter me dado essa dor,
mas eu decidirei o que ela significa. Se essas ideias estão ressoando em você, eu gostaria de pedir gentilmente o seu apoio. Peço que dê um like e se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. O seu apoio é o que permite que o canal cresça e me ajuda a continuar criando conteúdos como este. Sinta-se à vontade para compartilhar com alguém que talvez precise ouvir isso e deixe um comentário abaixo. O seu engajamento realmente faz a diferença. Agora, vamos voltar aos passos práticos. Então, temos a filosofia, a inspiração. Mas como nós realmente fazemos isso? Como iniciamos esse processo de uma forma tangível e terapêutica? Aqui estão 3 estratégias poderosas para ajudá-lo a processar sua dor e transformá-la em uma vida de sentido. Estratégia 1. Reescreva sua história. Através da terapia narrativa, todos nós somos contadores de histórias. Temos uma história que contamos a nós mesmos sobre nossa vida e sobre nossa dor. Para muitos de nós, é uma história de vitimização. Essa coisa terrível aconteceu e arruinou minha vida. A terapia narrativa nos ajuda a entender que nós não somos o problema. O problema é o problema. Essa técnica envolve externalizar sua dor, dar um nome a ela, separá-la de sua identidade. Em vez de "eu sou uma pessoa deprimida", você pode dizer "eu tenho lutado com um visitante chamado a nuvem cinzenta". Essa separação cria espaço para você reescrever seu relacionamento com o problema. Você não pode mudar os eventos do passado, mas pode absolutamente mudar a narrativa. Você pode mudar seu papel na história, de vítima para herói, sobrevivente, alquimista. Você pode focar nos momentos de resiliência, nas vezes em que revidou, nas forças que descobriu por causa da luta. Trata-se de escolher conscientemente contar a história da sua força, não a história da sua ferida. Estratégia 2. Mude sua lente com a reestruturação cognitiva. Essa poderosa ferramenta nascida da terapia cognitivo-comportamental, TCC, baseia-se em uma premissa simples. Não é o evento em si que causa nosso sofrimento, mas nossa interpretação do evento. Nossas mentes criam pensamentos automáticos, muitas vezes negativos, em torno de nossa dor. Pensamentos como "eu nunca vou superar isso" ou "minha vida acabou por causa do que aconteceu". A reestruturação cognitiva é o ato consciente de identificar, desafiar e substituir esses pensamentos desempoderadores por outros mais equilibrados, compassivos e fortalecedores. Não se trata de mentir para si mesmo. Trata-se de encontrar uma verdade mais profunda. Por exemplo, o pensamento "este fracasso prova que sou um inútil" pode ser reestruturado para "este foi um fracasso doloroso e me ensinou lições cruciais que me ajudarão a ter sucesso da próxima vez. Meu valor não é definido pelo meu desempenho". Trata-se de mudar a lente através da qual você vê sua dor, de uma de perda catastrófica para uma de aprendizado difícil, mas valioso. Estratégia 3. Solte a corda com a terapia de aceitação e compromisso, ACT. Imagine que você está em um cabo de guerra com um monstro gigante. O monstro é a sua dor. Você puxa e puxa, esgotando toda a sua energia, mas o monstro é mais forte. Você está preso. E se a solução não fosse puxar com mais força, mas simplesmente soltar a corda? Este é o cerne da terapia de aceitação e compromisso. Às vezes, nossa luta com a dor é o que causa o maior sofrimento. A ACT nos ensina a parar de lutar com nossos pensamentos e sentimentos difíceis. Ela envolve a aceitação, reconhecer nossa dor e abrir espaço para ela, em vez de tentar afastá-la. Trata-se de aceitar o que está fora do nosso controle. A segunda parte é o compromisso.
identificar seus valores fundamentais, o que realmente importa para você em seu nível mais profundo, e se comprometer a tomar ações que se alinhem com esses valores, mesmo quando a dor está presente. O objetivo não é eliminar a dor para que você possa viver sua vida. O objetivo é viver uma vida rica, plena e significativa junto com a dor. A dor pode ser um passageiro no seu carro, mas é você quem está no banco do motorista e você está dirigindo em direção ao que importa. Viver uma vida com propósito não é um caminho fácil e feliz. É mais rico, mais vibrante e te enche de uma coragem e vivacidade que você nunca pensou ser possível. Mas esse caminho exige um preço. Exige que caminhemos diretamente para o coração dos nossos medos. Para seguir verdadeiramente seu propósito, você deve estar disposto a enfrentar o medo do fracasso, o terror de se destacar e ser julgado, o medo primal de ser deixado sozinho, a dor profunda de não ser amado ou aprovado. Aqui está uma verdade crucial. Seu propósito só é verdadeiramente seu quando você o desenvolve e o persegue, independentemente das opiniões ou críticas dos outros. Deve ser uma bússola interna, não um medidor de aplausos externo. No momento em que seu propósito depende da validação dos outros, ele se torna uma performance, não um chamado. E este é o presente final e belo de encontrar seu propósito. Ele elimina o ácido corrosivo da dúvida. Ele te dá um porquê inabalável. Quando você sabe por que está fazendo algo, você pode suportar quase qualquer como. O medo da solidão ainda pode lançar uma sombra, mas seu propósito se torna um companheiro constante. O medo do fracasso ainda pode sussurrar em seu ouvido, mas seu propósito grita mais alto. A dor do seu passado não é mais um emaranhado que você deve esconder. Torna-se o próprio fio que você puxa para desvendar a história magnífica, complexa e única da sua vida. Então, eu pergunto novamente, qual é a ferida que você carrega? E você está pronto para vê-la não como uma cicatriz, mas como o berço de uma estrela?